Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, nossos amigos de perto e de longe. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reina em nossas vidas, aleluia, nossos corações. Que esta noite a glória de Deus se manifesta, aleluia, a bênção do Senhor se manifesta em nossas vidas. Nós estamos muito alegres por dar início nesse culto, e vai ser o penúltimo culto através da internet. Daqui uns dias, de hoje a 8 dias, estamos iniciando os cultos presencial aqui na nossa igreja. E vai ser uma alegria receber os irmãos nessa semana. Nós vamos nos adaptar aqui, o nosso templo, para receber as pessoas, e vai ser só alegria. Nós vamos começar este culto nessa noite. Hoje eu vou falar sobre a nossa vida revestida de Deus. E eu quero ler um livro que normalmente a gente não costuma ler, o livro de Judas. Ele é só um capítulo, nem capítulo ele tem parece que 23, ele tem 25 versículos, e eu quero ler nesse livro de Judas, esse Judas aqui que é filho de Maria e de José, meio-irmão de Jesus, e ele dá algumas instruções muito importantes sobre o que vamos falar nessa noite. Então, nessa introdução, eu quero ler o versículo 3 em diante. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Aleluia! A batalha da fé. Querido Deus, querido Pai, nesta hora maravilhosa de oração, nós entramos aqui na Tua presença para celebrar, para exaltar, para glorificar o Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. E nós reconhecemos a sua bondade, a sua grandeza, reconhecemos o seu reino, reconhecemos o seu domínio sobre nossas vidas. Não só reconhecemos, como desejamos, como o Senhor ensinou: venha sobre nós o teu reino. Senhor, nesta hora nós já estávamos na tua presença, mas agora de uma maneira muito mais acentuada, muito mais particularizada, nós estamos agora na tua presença, no momento de culto, desse serviço maravilhoso de adoração. Senhor, agradecemos ao Senhor pelo dia, agradecemos o Senhor pela esperança, agradecemos o Senhor porque estamos vencendo, vamos vencendo, aleluia, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, vamos olhando para aquele que nos amou primeiro, aleluia, por aquele que nos elegeu e nos deu o caminho da salvação, para que seguimos os seus passos, para que tenhamos esperança, para que nós não desanimamos e nem ficamos prostrados, mas olhamos para Jesus, aleluia, aquele que nos fortalece, aquele que nos dinamiza, aquele que nos enche do seu poder, aquele que nos fortalece, aquele que nos assiste nas horas da nossa aflição, quando não sabemos quando orar. Senhor, nesta hora nós vamos cantar louvores, aleluia, que o Senhor aceita o nosso culto, ó Deus,
reconhecemos as nossas faltas, nossas falhas, em comparando com a santidade de Deus, nós estamos verdadeiramente longe, mas olhando para a sua misericórdia, então chegaremos perto. Não é pelos nossos méritos, aleluia, mas sim pela fé. Não é pela nossa justiça, mas pela justiça do Senhor. Nos abençoa nessa noite, Senhor. Ajuda-nos, encoraja-nos, salva muitas almas, cura muitos doentes, manifesta os seus dons, opera maravilhas, consola os que estão tristes, levanta os que estão caídos, aleluia. Senhor Jesus, fortalece o que está fraco, dê ânimo ao desanimado, Senhor, dê alegria ao triste, aleluia. Oh Espírito Santo, o Senhor é o penhor da nossa salvação, é aquele que nos ajuda, nos motiva, Pai Celestial. Nesta noite nós oramos com fé e pedimos que o Senhor venha nos abençoar. Abençoa, Pai, os irmãos que estão em casa ou em qualquer outro lugar que estão participando dessa transmissão. Visita esse irmão, visita essa pessoa, Senhor Jesus, toca-lhe ao coração, anima e reanima o teu povo para a glória de Deus. Amém. Nós agora vamos chamar aqui o grupo de louvor e daqui a pouquinho nós voltamos com a palavra de Deus. Eu sei que Deus tem uma palavra poderosa para o nosso coração nessa noite. Obrigado. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Estamos felizes de estar aqui mais uma vez. Eu creio que esse será o nosso penúltimo culto, né? Assim online. E nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, né? Esses tempos foram tão difíceis, estão sendo, mas o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado. Até aqui nos ajudou o Senhor e nós temos motivos de sobra para glorificar o nome dEle, né? Então esse tempo assim foi muito bom estarmos aqui mesmo distantes, né? Mas ao mesmo tempo tão juntos por esse canal de informação, pelas redes sociais. Então eu creio que o Senhor falou conosco, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, amém? E nós estamos aqui, a palavra do Senhor fala que esquecendo as coisas que para trás ficaram, nós prossigamos, né, em conhecer o Senhor. E nós vamos seguir esse alvo que é Cristo, vamos adorar o Senhor agora com alegria, né? E você que está aí, se você puder se levantar, bater palmas, adore o Senhor da forma como você achar melhor, mas exalte esse Deus que é grandioso em misericórdia. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Pra
o que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Eu gostaria que você, onde você estiver aí, se você tem uma enfermidade física, se você puder, e coloque a mão nessa enfermidade, nós queremos declarar a cura em nome do Senhor Jesus, porque Ele levou sobre si as nossas dores. E talvez você não tenha uma enfermidade física, mas você tem uma enfermidade da alma. O seu coração, a sua alma está doente, a sua alma precisa de Deus.
semelhante ao nosso, que trabalha para os que nele esperam. Então nós temos essa palavra e nós temos que tomar posse dela, porque em nossa vida há um Deus que pode todas as coisas, e talvez você tenha olhado ao seu redor e visto as circunstâncias, nada colabora, mas eu quero te dizer para não viver de circunstâncias, não daquilo que você está vendo, mas viva pela fé, creia, viva do que você crê um Deus que pode todas as coisas, o Deus impossível, grande, maravilhoso. Aleluia. Eu
Deus, aleluia, pelo privilégio de louvar o Senhor, de bendizer o Senhor, com cântico, com música, com adoração. É engraçado, a Bíblia diz que do louvor, louvai ao Senhor. E esse louvor que a Bíblia chama para louvar, ele não é só a música e a voz, o canto, ele é também uma expressão do nosso corpo, né? Quando a Bíblia diz, louva ao Senhor, tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. No Salmo 150 tem uma série de sugestões que devemos louvar ao Senhor, uma expressão do nosso corpo, da nossa adoração. Mas o texto que eu quero ler aqui nesta noite é um texto bem conhecido. Eu li o texto de Judas, que não é muito conhecido, mas esse que eu vou ler é um texto bem conhecido. Esse texto é o texto de Efésios, livro aos Efésios, ou carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10. O apóstolo Paulo encerra esse glorioso livro aos Efésios e encerra. Ele fala das doutrinas cristãs nesse livro, fala de muitas coisas, da nossa eleição em Cristo, fala da nossa confiança, da perseverança na fé, mas ele fala de deveres domésticos, ensina os casais, criar filhos, patrões, ser bons líderes para os seus empregados, e ele chega aqui, maridos, ser bons esposos, esposas ser boas, mulheres ser boas esposas, homens ser bons maridos, e ele encerra aqui esse livro, chamando para um ponto interessante, da armadura de Deus. Ele diz, no demais, irmãos meus, em outras palavras, fechando aqui, irmãos, encerrando aqui, ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. E aqui ele vai comparar um crente como um soldado romano, né? O equipamento do soldado, ele vai considerar aquele equipamento como a nossa roupa espiritual. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia! Então aqui ele está dizendo, olha, esse é o tempo de fortalecer no Senhor. Paulo escrevendo isso há muitos séculos atrás. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Não, isso aqui tem muitas pessoas que se fortalecem, né? Tem pessoas que aprendem uma luta para se defender, golpes que dominam o inimigo, outros tiram um porte de arma, compram uma arma para se defender, outras pessoas colocam cerca elétrica ao redor da sua casa para se proteger, e
E Paulo fala aqui da nossa vida espiritual. Ele diz: olha, no demais, fortalece no Senhor e na força do seu poder. Eu estou lendo o livro de Efésios, eu estou terminando de ler essa bibliona bonita e abençoada, e eu estou lendo o livro de Efésios. Eu leio e anoto as coisas que mais me chama a atenção. E o livro de Efésios é um livro, caramba, rapaz, mas é um livro que te conta das coisas profundas de Deus, de doutrinas profundas do cristianismo, e te deixa assim muito a par daquilo que Jesus fez, do plano que Deus cumpriu através de Jesus. Fala da eleição, da predestinação dos crentes em permanecer fiel, fala da salvação pela graça. Os verdadeiros pontos doutrinários da doutrina cristã está aqui. Dá sabedoria, ensina como os crentes devem se conduzir nesse mundo, e de maneira que quando você termina o livro de Efésios, você estufa o peito. Aqui o eleito do Senhor, através de Jesus Cristo. Jesus me elegeu nele, não foi pelo que eu fiz, mas pelo que ele fez, e eu era morto nos meus delitos e pecados, ele me deu vida. E a gente chega assim muito no livro de Efésios, quando você termina o livro de Efésios, você chega muito robusto no conhecimento daquilo que Deus fez. Você chega muito informado sobre doutrina cristã, você chega muito informado daquilo que Deus fez a seu respeito, e a gente se sente muito feliz por aquilo que Deus fez, mesmo nós não merecendo. Mas aí Paulo chega numa conclusão no final de tudo, dizendo: olha, não vale a pena você saber tudo disso. Uau! Entende isso? Não é importante só saber. A Bíblia diz, o rei Salomão falou que o saber não tem limite. Teve algum sábio por aí que disse que o saber não ocupa lugar. E é verdade. Toda informação que você puder ter, não adianta só ter essa informação. E Paulo chega dizendo: no demais, irmão meus, aproveita toda essa informação que você tem, mas lembra de uma coisa: fortalece no Senhor e na força do seu poder. Não podemos apenas estribar no conhecimento. O conhecimento é a coisa mais linda do mundo. Pensa numa coisa boa, é o conhecimento. O conhecimento, ele te liberta, ele te alivia. O conhecimento é como um colírio para uma visão turva. O conhecimento é tudo, mas não adianta só tê-los, tem que conservar. E por isso que tem escrito aqui, no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Dependa de Deus, mesmo que você tenha o conhecimento, dependa de Deus, aleluia, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui ele toca num assunto, irmão Leandro, profundo aqui: o diabo. Quem é o diabo? O diabo tem muito nome. Ele é chamado também de diabo, Satanás, Deus deste século, príncipe da potestade dos ares. Esses nomes são nomes importantes. Quando diz de diabo e Satanás, significa aquele que é adversário de Deus, aquele que é inimigo de Deus. Quando a Bíblia diz que ele é o príncipe da potestade dos ares, das autoridades dos ares, significa que ele tem algum poder. Significa que ele tem influência sobre o mundo dos homens. E aí então nós precisamos de ser revestidos de Deus,
Por isso que a Bíblia diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra vizinhos, não é contra o colega do serviço, não é contra o irmão da igreja, não é contra outro ministério de outra denominação. A nossa luta não é política. A Bíblia diz que a nossa luta, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra, veja aí, as coisas horrorosas, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade. Para aí, começa com os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta é contra isto. Esses inimigos têm alguma vantagem sobre nós. Eles são invisíveis, nós não os vemos. No entanto, ele influencia esse mundo invisível da maldade, influencia os homens a fazerem coisas absurdas para os afastar de Deus, para os separar de Deus. Essas forças espirituais aqui são organizações espirituais organizadas para destruir principalmente o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. E agora Paulo continua dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, no dia da tentação. E aí então, veja só o que Paulo disse: e havendo feito tudo, ficar firmes. Em outras Bíblias diz firmes e inabaláveis. Não significa que nós vamos perder para isso. A Bíblia diz que Jesus manifestou, escuta isto, Jesus manifestou para aniquilar aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Amém. Jesus já o aniquilou, já o destruiu. Outra vez a Bíblia diz que Jesus manifestou para destruir o poder das trevas, e Jesus o destruiu, o poder das trevas. Quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo está vencido por Jesus. O pecado foi vencido por Jesus. Satanás foi vencido por Jesus. Satanás não foi vencido, ele foi derrotado. Não só vencido, vencido é uma palavra até educada para falar a respeito de Satanás. Ele foi derrotado por Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que quando Jesus levanta da morte, diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. A Bíblia diz que Jesus tem a chave da morte e do inferno na mão. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus tem a chave que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então todo o poder foi dado a Jesus. E o que a Bíblia está dizendo aqui, que esse inimigo invisível nos atacará. Mas se tivermos, aí agora vem a questão de estar revestido. Estai, pois, firmes, tendo cingido ou vestido os vossos lombos com a verdade. Satanás não combina com a verdade, porque ele é o pai da mentira. Jesus diz: eu sou o caminho e eu sou a verdade. Aleluia! Então vista o seu coração. Aqui a roupa do soldado romano não era presa pela cintura, que nem a roupa masculina, mas ela era cingida na altura do peito, vestida, e aqui tinha o cinto de guarnição que prendia sua roupa e pendurava aí o resto da sua ornamentária, da sua parafernália de guerra. Então
trazendo isso aqui para o mundo espiritual. Cinja o seu peito, o seu coração com a verdade de Deus. Você só pode vencer a luta de cada dia, o inimigo que se levanta, sendo cingido com a verdade. A Bíblia vai descendo: tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. A couraça protegia a barriga, os genitais e as pernas. Ela era feita ou de metal ou de várias camadas de sola, de couro de animais. Ficava em uns 5 centímetros, de maneira que ninguém perfurava espada, flecha, nada daqueles instrumentos da guerra antiga dava conta de penetrar ali. Então o soldado ficava protegido. Proteja-se com a justiça de Deus. A Bíblia diz da couraça da justiça, com a justiça de Deus. Confia no Senhor Jesus, aleluia. Vença os maus pensamentos, vença aí os maus desejos, vença aí as tentações. Eu não posso deixar aqui, hoje eu queria falar bem mais pouco, né? Tomara, mas queria falar sobre a tentação. Lembra quando Jesus foi para o deserto e jejuou 40 dias e 40 noites, e no fim dos 40 dias chegou o tentador, e o tentador disse, Jesus estava com fome, 40 dias sem comer, e o tentador disse, transforma as pedras em pães, resolve o seu problema. Mas Jesus estava revestido, não aceitou a proposta. Você não é obrigado a sentir, a aceitar nenhuma proposta. Sabe o que eu quero falar nesta noite? Do jeito que eu creio. Todos nós, você que está ouvindo essa palavra nessa noite, tenho certeza que você já foi tentado. Você viu o diabo? Não, você não viu. Eu imagino também que Jesus não viu. Aonde Jesus foi tentado? No campo da mente. Toda tentação é aqui, ó. Todas sugestões é na sua mente. Sugestões para algum erro. Sugestões para fazer coisa errada, que não é certo estar aqui na mente, que é jogada pelo príncipe das trevas, por Satanás e seus demônios. Mas a Bíblia diz, resisti firme na fé. Aqui diz, usa a couraça da justiça. Depois disse, calça os pés na preparação do evangelho da paz. Jesus disse, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder das trevas, e mal nenhum te acontece. Aleluia! Mas tem que estar com os pés calçados na preparação do evangelho. Talvez quinta-feira eu vou pregar uma mensagem, e eu estou montando ela, que ela chama a fé dos homens e a autoridade total de Deus. A fé dos homens e a soberania de Deus. E eu toco nesses assuntos. Mas deixa eu prosseguir aqui. Preciso de estar com o pé calçado. E aí Jesus disse, eu sou o caminho. E então, se nós estivermos com nossos pés calçados, andando no caminho, os nossos pés calçados na preparação do evangelho, crente tem que ler Bíblia. Glória a Deus. A Bíblia diz, examinai as escrituras. Crente tem que ler as escrituras. Crente não pode só ficar ouvindo pregação, não. Tem que examinar, ele tem que ter o seu conhecimento, ele tem que ter a sua defesa. Tem tempo que a gente está aprendendo a palavra de Deus, então precisa do instrutor, precisa
como o soldado precisa de aprender a guerra, nós também precisamos de aprender a nossa guerra espiritual, para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Precisa de andar no caminho dos outros, de Deus. Muitas pessoas só ficam baseadas na fé dos outros, adquire a sua. Muitas pessoas dizem, ore por mim, dizem as pessoas que gostam de fazer graça com os crentes. Aí diz, tem os irmãos 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Irmãos, busque a Deus, busque a sua experiência com Deus, aleluia, busque a sua experiência com Deus, aleluia, reveste com a verdade de Deus. Muitas pessoas, sabe como são um tantão de crente, irmãos, eu vou ter que falar nessa noite, eu não falo isso como crítica, mas como advertência. Tem pessoas que têm que escutar a profecia todo dia, está buscando um profeta para Deus falar com ele. Não precisa disto, precisa de você buscar a sua experiência com Deus, a sua liberdade em Cristo. Você está vestido do cinto da verdade, protegido com a couraça da justiça, calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, abraçar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, para que aqueles maus pensamentos que vêm sobre a cabeça caem por terra, para que aqueles maus desejos que for sugerindo na sua cabeça caia por terra, bate no escudo da fé e cai por terra. Tem um texto do Salmo 91, fala alguma coisa interessante, fala que a seta que voa de dia não entra na nossa casa, a doença que anda na escuridão não entra na nossa casa. Mas aqui Paulo está dizendo, então se proteja, marra o cinto da verdade aí, se proteja com a couraça da justiça aqui, calça os pés da preparação do evangelho da paz aí, abraça o escudo da fé aí. E aí agora uma coisa interessante, todos esses apetrechos, eles protegem a frente, ele não protege a retaguarda, e eles protegem órgãos vitais. Olha que coisa interessante, coração, pulmão, está tudo na altura do cinto da verdade. A couraça da justiça desce fígado, rins, estômago, desce mais abaixo, pega aqui a altura da virilha, que é a altura das artérias, das grandes veias do corpo, os pés, e agora veio o escudo e te protege. Mas ficou uma coisa de fora. O que ficou? A cabeça, aonde é o comando. E aí diz, e põe agora o capacete da salvação. Põe o capacete da salvação na cabeça, para pensar nas coisas de Deus, como está escrito no livro de Colossenses capítulo 3, se já ressuscitaste com Cristo, busca as coisas que são do alto, põe o capacete da salvação na sua cabeça, e não permita que o lixo do pecado te invade, não permita que os pensamentos absurdos e horrorosos te invade, não permite que a loucura te invade, não permite que a tolice te invade. Você já viu quantas pessoas que está bem empregado e de repente dá a doida nele e ele pede para sair daquele emprego tão bom e nunca mais arruma emprego? Quantas pessoas estão no casamento feliz? Olha isso aqui, Kellen, pessoas do casamento feliz, tudo abençoado, e ele ou ela, de repente,
dá a doida, cai na fraqueza. Caiu na fraqueza não, a seta diabólica do principado, da potestade, do príncipe, da potestade do ar, do espírito, da maldição, foi que te sugeriu. Pessoa sugere, o maligno sugere, a pessoa aceita, e de repente, cadê o casamento? Foi embora. Cadê o emprego? Foi embora. Cadê a vida financeira folgada? Foi embora. Outros, eu vou parar, Leandro. Outras pessoas, mas eu quero falar isso aqui. Outras pessoas, está bem feliz, mas de repente, numa discussão no trânsito, ele comete uma loucura. Ele saca de uma arma, por causa de uma pequena batidinha, e mata a pessoa. Foi porque ele é ruim? Não, ele foi sugerido. Satanás sugeriu para ele fazer isso, e ele não teve força, não estava revestido de Deus. Se você não tiver com o capacete da salvação na cabeça, você está, as pessoas estão abertas. Se você não tiver com o cinto da verdade protegendo os seus órgãos vitais, você está em perigo. E por fim, a arma, para nós fechar, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é poderosa à direita, que é poderosa à esquerda, que é poderosa para frente, que é penetrante, que é cortante. É a única arma de defesa. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem sabe eu estou falando com alguém que nessa noite está sofrendo alguma tentação. Está sofrendo alguma tentação? Meu caro ouvinte, meu irmão, quem sabe você está quem sabe eu estou falando com alguém que nem está podendo ver fulano, que aflora o desejo de matar. Aborta esse desejo em nome de Jesus. Quem sabe estou falando com alguém que está prestes a cometer um adultério. Não faça isso não. Honra sua esposa, honra seu marido, honra você mesmo. Proteja-se, conserve o seu casamento. Quantas pessoas que já tem muito tempo que não bebe, mas diante desse quadro que estamos vivendo, vou ali abafar as minhas mágoas, continua sem beber, Deus é com você, resiste a esse desejo. Está sendo tentado? Veste de Deus nessa hora, porque você vai ser vitorioso. Nós vamos orar. Eu queria chamar os meninos que estão aqui para a gente orar junto. Essa mensagem pode ser que você não vai querer ouvir ela até o fim. Quem sabe o tentador está aí perto de você, te sugerindo, dizendo, você, homem, cara, não pode aceitar isso não. Sim, você pode aceitar, você pode humilhar diante de Deus, você tem outra maneira de você contornar essa situação. Glória a Deus, tem outra maneira de você contornar essa situação. A humildade é uma delas. Quebranta o seu coração. Deus está me usando para falar isso para você hoje. Aceita Jesus, não leve a cabo o mau caminho, diz os Salmos, não leve a cabo o mau caminho, aborta essa situação que vai te dar prejuízo, ela não vai te honrar. Deixa eu encerrar aqui, Jonas. Lembra, o pecado não honra ninguém, o pecado destrói. A Bíblia diz que diante da humildade vai a honra. Humilhe o seu coração, pede perdão, pede desculpa. A sua luta não é contra a pessoa. Afasta do mal. Eu deixo essa palavra para o seu coração e te convido para você vir na igreja
domingo que vem. Nós vamos falar durante a semana, porque talvez vamos ter que fazer uns 2 ou 3 cultos aqui na nossa igreja. Vamos ver como é que nós vamos resolver isso aqui. Mas vem receber a oração. Mas receba agora onde você está. Não precisa nem estar no templo para Deus te responder. Ele te responde onde você está. Querido Deus, querido Pai, eu entrego essa palavra de Deus. Orando por uma multidão de gente nesta hora. Pessoa que está sendo vencida pelo mau pensamento. Pessoas que cada dia está sendo castigada pelo ódio. Pessoa que está sendo castigada pelo desejo da carne. Pessoa que está sendo castigada, Senhor, por falar palavras absurdas. Pessoa que está sendo castigada, ó Deus, com doenças. Pessoa que está sendo castigada, ó Deus, com sonhos imorais. Pessoas que estão sendo destruídas agora, desobedecendo os pais. Senhor, pessoas que estão sendo mau companheiro. Senhor, meu Deus, pessoa que está se tornando insuportável. Espírito Santo, pessoas que estão se dilacerando, se degladiando dentro de casa. Pai contra filhos, marido contra esposa, esposa contra marido, famílias se degladiando, ó Deus, falando mal, meu Deus, mas a Tua palavra penetra agora nos corações. Nós estamos orando por salvação de milhares de pessoas. Salva muitas almas. Usa, Senhor. A nossa luta não é contra a carne. Nós repreendemos toda a obra de Satanás. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a estar revestido do Senhor e da força do seu poder e usar a espada do Espírito poderosa à direita e à esquerda. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana feliz. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, sua família, apazigua, traz paz para a sua tribulação, traz saúde para a sua doença, traz riqueza para a sua pobreza, traz fartura para a sua necessidade. Aleluia, esse é o desejo do nosso coração. Seja abençoado, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo te alcance, te envolva para sempre. Que Deus os abençoe.